Como mudar seus hábitos em um ambiente ruim, cercado de pessoas que não te apoiam? Talvez você seja uma pessoa que quer comer um pouco melhor, que quer estudar mais, dormir mais, mas percebeu que seu ambiente não ajuda a manifestar os hábitos que você quer. E por que que isso acontece? Por que que nosso ambiente ele é tão determinante assim para o nosso comportamento? Uma das maneiras mais eficientes de alguém mudar é mudando o ambiente, porque o ambiente é um dos maiores preditores dos seus comportamentos futuros. Mas talvez você aí não consiga mudar seu ambiente. E quando eu falo ambiente, falo de pessoas e também falo de ambiente físico. Talvez você não consiga fazer. Esse vídeo é justamente para você. Nesse vídeo aqui, eu fiz uma pesquisa aprofundada do ponto de vista científico e vou te trazer aqui estratégias práticas para você conseguir mudar mesmo em um ambiente que as pessoas não te apoiam, mesmo em um ambiente ruim. Só que antes de eu te dar essas dicas práticas, eu preciso te ensinar o que é um hábito. Como que o hábito é formado no seu cérebro, como que do ponto de vista da psicologia a gente forma alguns comportamentos e também do ponto de vista da neurociência, como que isso é formado no nosso cérebro. Primeiro é importante entender o que é um hábito. O hábito é um comportamento que ele é feito de maneira quase inconsciente. Você basicamente não exerce nenhum esforço para fazer esse comportamento. É um comportamento que seu cérebro faz sem que você basicamente envolva tanto gasto energético. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que dirige há 5 anos. Hoje, quando você pega seu carro e vai para o trabalho, você não pensa qual marcha que você vai passar, você não pensa se você vai virar para ir para a direita, para a esquerda. Muitas vezes, pode ser que você chegue no seu ambiente de trabalho e nem lembre qual o caminho que você percorreu, de tão habitual que isso tá para você. Só que se você lembrar, quando você estava aprendendo a dirigir, o que acontecia? Você tinha que lembrar de inúmeras coisas. Muitas vezes você deixava até o carro morrer, porque você tinha que lembrar do retrovisor, da seta, passar a marcha. Era tanto ruídos ali que muitas vezes você até esquecia como dirigir ou não conseguia fazer e deixava o carro ali acabar morrendo. Por quê? Porque não era um comportamento habitual. Você tinha que exercer muito esforço ativo para justamente fazer aquele comportamento. Só que depois o que aconteceu? Esse comportamento começou a ser habitual porque você foi repetindo. Então aqui a gente já começou a entender que para um hábito ser formado, para certos comportamentos você fazer eles, você precisa repeti-los para que eles se tornem quase inconscientes. E aqui você vai entender como que as pessoas também, elas modulam os seus hábitos. Como que um ambiente onde as pessoas não te ajudam pode ser um ambiente que infelizmente, te prejudique bastante. Ou quanto também um ambiente de pessoas que te ajude pode ser um ambiente que te alavanque. Por exemplo, Skinner falava que nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. E o que seria isso? Os nossos comportamentos, do ponto de vista social e até do ponto de vista de ambiente físico, quando ele é reforçado, ele tende a ser mantido. Só que quando esse comportamento ele é punido, ele tende a ser extinguido. Ou, pelo menos, tende a diminuir muito aquele comportamento. Eu vou te dar alguns exemplos. Vamos supor que você é uma pessoa que quer parar de beber. E aí você chega para seus amigos e falam para eles: cara, eu quero parar de beber, a partir de hoje eu não vou beber mais. E aí o que seus amigos fazem? Eles te zoam. Ele fala: pô, cara, para de bobagem, cara. Pô, para de palhaçada, bebe aqui e tal. O que eles estão fazendo? Eles estão punindo o seu comportamento de parar de beber. E conforme eles vão punindo, a chance de você parar de beber, ela diminui. Porque cada vez que você para de beber, vem alguém e pune e fala: pô, isso é palhaçada, isso é bobagem. Então a chance de você continuar aquele comportamento é menor. Ao mesmo tempo, quando você volta a beber e esses amigos batem nas suas costas e falam assim com você: pô, cara, esse é o cara que eu conheço, esse é meu amigo. O que eles estão fazendo? Eles estão reforçando o seu comportamento de voltar a beber ou de continuar a beber. E isso acontece também com o ambiente físico, não somente com o ambiente social. Então vamos supor que você é uma pessoa que queira começar a estudar, só que ninguém no seu ambiente fortalece o hábito de estudar. Ou você é uma pessoa que quer parar de comer doce, mas no seu ambiente as pessoas também, elas te oferecem doce o tempo inteiro e muitas vezes elas até punem ativamente essa questão sua de vontade de parar de comer doce. Chega gente pra você e fala: pô, para de besteira, cara, come esse doce aqui só hoje. Deixar de comer doce não vai mudar nada na sua dieta não, isso daí não vai te fazer emagrecer. Eles estão punindo o seu comportamento de parar de comer doce. Então a sua chance de parar de comer, ela é menor. Isso daqui a gente está falando de que dos comportamentos que são selecionados por meio de reforço e punição. Só que não é somente assim que você seleciona alguns hábitos e alguns comportamentos. Tem várias instâncias de seleção e são vários contextos que fazem alguns hábitos, alguns comportamentos continuarem
ou muitas vezes você parar de fazer. Uma outra forma que seu cérebro seleciona alguns hábitos, alguns comportamentos que você vai fazer, é o aprendizado dependente de contexto. Quando você faz uma ação, por exemplo, chegar em casa e beber, o seu cérebro não registra somente a ação de beber uma cerveja, por exemplo, quando você chega em casa. Ele registra todo o contexto envolvido com a ação. Então vamos supor que você chega em casa e sempre no mesmo horário que você chega, você tende a ir lá na geladeira, pegar a cerveja, sentar no sofá e assistir alguma coisa, quando você chega do trabalho. E você tende a fazer isso também sempre quando você está mais ansioso ou mais estressado. Seu cérebro registra tudo isso. Ele registra, opa, ele tem mais tendência de beber cerveja quando ele está estressado. Ele tem tendência de beber cerveja quando ele chega do trabalho. Seu cérebro vai criando pistas e caminhos para guardar aquela informação. Então você não guarda somente a ação de pegar a cerveja, você guarda as pistas e também você guarda a forma que você estava se sentindo no momento que você fez um comportamento X. Então o que acontece? Se na sua casa você quer parar de beber, mas na sua casa você quer parar, mas deixa a cerveja sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo contexto, dificilmente você vai conseguir parar. Por quê? Porque quando você chegar em casa, você vai se deparar com a cerveja, com isso vai te dar aquele gatilho, aquela vontade de beber. Porque o seu cérebro ele registra todo esse contexto envolvido com o hábito. Se você é uma pessoa, por exemplo, que quer parar de jogar videogame, a ação de jogar videogame, seu cérebro não registra somente a questão de jogar videogame. Ele registra onde que você joga, por que você joga, se você está ansioso, se você está mais depressivo. Enfim, ele registra todo o contexto. Muitas vezes, somente de você ver um controle já é suficiente de dar vontade para jogar o jogo. Por quê? Porque ele gravou a pista e somente de ver a pista te deu motivação de fazer aquele comportamento. E aqui a gente vai entrar também no papel da dopamina nisso daí. Nesse aspecto justamente de te dar motivação para buscar certos comportamentos. Onde que a dopamina ela vai entrar aqui? A dopamina, muitas pessoas acham que ela tem efeito no prazer. Só que a dopamina, ela tem um efeito no prazer, mas não no ato de sentir prazer, mas sim na busca pelo prazer. A dopamina também, uma outra função extremamente importante dela, é de aprendizado. Ela aprende os comportamentos prazerosos. Então vamos supor que a primeira vez que você jogou videogame, teve a liberação de dopamina. Porque na primeira vez que você faz um comportamento que ele te gera prazer, sim, nessa primeira vez você tem liberação de dopamina. A dopamina aumenta e ela registra aquilo como um aprendizado. Opa, esse comportamento ele é prazeroso e a gente vai buscar ele novamente. Conforme você faz esse comportamento, já não é liberação de dopamina mais que te dá a sensação de prazer. É outras coisas, serotonina, endocannabinoides naturais, outros circuitos, mas não o circuito da dopamina. Mas o que a dopamina vai fazer? Ela vai gerar esse efeito de aprendizado que aquele comportamento é prazeroso. E quando ela aumenta, ela te dá a motivação de buscar aquele comportamento. Só que o que acontece? Lembra do aprendizado dependente de contexto? Que seu cérebro aprende todo o contexto envolvido com aquele comportamento X? Qual que é o ponto aqui? Só de você ver uma pista, por exemplo, chegou em casa, viu a cerveja na geladeira, já aumenta a liberação de dopamina, porque aquele comportamento era o quê? Um comportamento recompensador. E aí aumenta a liberação de dopamina para que você busque aquele comportamento prazeroso. Então a dopamina é o quê? É como se ela borrifasse os seus circuitos e fortalecesse aqueles hábitos que você faz. Quanto mais você repete um comportamento, quanto mais você faz certas coisas, mais você cria hábitos e deixa aqueles comportamentos enraizados. E o que acontece? O ambiente ele é muito determinante justamente nos seus hábitos. Porque você viu que o ambiente depende de contexto, as pessoas também elas moldam seu comportamento, e não somente isso, todo o contexto envolvido com aquilo te faz buscar mais aquele comportamento ou buscar menos aquele comportamento. E quanto mais prazeroso um comportamento for, mais tendência de aquilo virar hábito. Não somente a recompensa do comportamento, mas também a repetição. E é aqui com o ambiente ele é tão determinante. Por quê? Porque muitas vezes você quer mudar, mas os seus amigos eles te chamam para um contexto totalmente diferente daquele contexto que você quer criar. Então você quer ser uma pessoa que coma melhor, você quer uma pessoa que quer parar de beber, você quer ser uma pessoa talvez que queira estudar, você quer uma pessoa que quer ser uma pessoa que procrastina menos, mas todo o seu ambiente ele puxa para o outro lado. E seu ambiente ele faz o quê? Ele dá esses gatilhos de pistas. E essas pistas te fazem, infelizmente, executar aqueles comportamentos sem que você perceba. Para você ter uma ideia, tem um estudo publicado na PNAS, que é uma das maiores revistas de psicologia, e o objetivo do estudo era avaliar quanto dos nossos comportamentos diários
Era hábitos, era comportamentos ali que a gente fazia de maneira basicamente inconsciente. E pasme, 43% dos seus comportamentos diários, dos seus hábitos, das coisas que você faz, são feitas de forma inconsciente. São literalmente hábitos. São feitos de uma forma que você não perceba que está fazendo. É justamente no momento que você entra no carro, vai para o seu trabalho, no momento que você pega no celular, no momento talvez que você vai jogar videogame, no momento que você chega em casa e liga a TV. Tudo isso é hábito. Só que quando você está num ambiente onde esse ambiente ele já está todo impregnado de pistas, de gatilhos, é muito difícil. Por quê? Porque isso enrijece o seu padrão de comportamento. E isso faz com que você sempre tenda a executar o mesmo padrão comportamental. Por isso que é tão difícil mudar hábitos estando no mesmo ambiente. Só que nesse vídeo aqui, a gente está com o objetivo de quê? De mudar os seus hábitos sem mudar seu ambiente. Porque muitas vezes você não consegue fazer isso. E aí agora eu vou entrar nas estratégias práticas do que você tem que fazer para você mudar, mesmo estando em um ambiente de pessoas que não te apoiam e também num ambiente que não é tão favorável para os seus comportamentos. A primeira maneira seria modular o seu microambiente. Mesmo que você esteja numa casa onde o ambiente ali não é tão legal para talvez você seja uma pessoa que quer estudar, mas o seu ambiente não é um ambiente tão favorável, tem muito barulho, é um ambiente desorganizado, ninguém na sua casa estuda, isso não te dá motivação para estudar. Modular o seu microambiente pode ser uma estratégia muito boa. E o que seria esse microambiente? A sua mesa, que você tem hábito talvez de estudar nela, ou talvez criar um hábito justamente em alguma mesa. Ou se você tem um quarto, modular esse microambiente do quarto para ser o seu ambiente de estudo. Para que quando você chegar nesse ambiente, você entrar dentro dele, é como se silenciasse os ruídos externos. Você entrou no seu quarto e nesse ambiente automaticamente você já começa a exercer ali os hábitos que você quer. E você modular isso de uma maneira ativa é muito eficiente. Por exemplo, eu gosto de ter um quarto específico para o estudo. Por quê? Porque nesse quarto, se eu deixar pistas, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu joguei muito videogame ao longo da minha vida. E se eu deixar nesse quarto aqui ser o quarto também aonde eu jogo videogame, onde eu deixo meu videogame todo instalado aqui, seria muito difícil eu chegar todos os dias e estudar. Só que eu tento separar as coisas justamente porque eu sei que meu cérebro ele vai por meio de pistas. E se eu chegar no meu quarto para estudar e tiver um controle em cima da minha mesa, a chance de eu estudar ela é muito menor. Então, modular esse ambiente do quarto de uma maneira ativa, deixar tudo organizado, deixar meus livros já em cima da mesa, os livros que eu leio quase todos os dias, os outros que eu já li, deixar ali atrás, gera esse ambiente mais favorável ao estudo. Então, você modular esse microambiente de uma maneira ativa é muito eficiente. Uma outra forma estratégica, isso daqui assim é o ouro do ouro, você modular o seu ambiente digital. Isso foi uma das coisas que eu mais fiz no meu processo de mudança. Foi modular justamente o meu ambiente digital. Porque hoje, os dados que a gente tem na literatura sobre o consumo do brasileiro médio em relação à rede social é absurdo. O consumo médio de rede social no Brasil é de 3 horas e 30 minutos. Talvez você seja uma pessoa que fique menos, talvez. Mas o consumo médio fica em torno de 3 horas e 30 minutos. Acaba que muitas vezes as pessoas ficam mais no contexto digital do que talvez no contexto físico. Então você modular esse contexto, já que é um contexto que você ativamente consegue fazer essa modulação, seja uma estratégia muito eficiente. Porque imagina, passar 3 horas e 30 minutos e fazer desse contexto um contexto bom. E o que eu fiz? Eu ativamente deixei de seguir pessoas que não compactuavam com o meu pensamento ou não compactuavam com aquele estilo de vida que eu queria seguir. Uma das coisas que eu fiz também no YouTube foi começar a seguir pessoas que estudavam. E aí eu começava a assistir aqueles vídeos de estude comigo e estudava junto com algumas pessoas fazendo técnica de estudo Pomodoro. E isso modulava o meu comportamento de estudar, isso aumentava a minha vontade de estudar. E eu também deixei de seguir as pessoas ativamente no Instagram que, por exemplo, como eu queria ser uma pessoa que estudasse mais, eu não queria sair final de semana, eu não queria beber. E aí eu comecei a deixar de seguir todas as pessoas que postavam fotos de bebida para que aquilo não fosse gatilho para mim. E no começo foi o ouro, de verdade, foi uma das coisas que mais mudou meus hábitos e me ajudou a ser essa pessoa que estuda mais horas por dia, igual atualmente, foi justamente modular esse ambiente digital, porque o ambiente digital ele tem uma capacidade absurda de modular os seus hábitos sem que você perceba. E a gente até estuda em cima disso, que não depende muitas vezes do tempo de tela somente da quantidade de horas que você fica no Instagram ou na rede social que você mais fica, mas sim a quantidade de gatilho que você tem. Então vamos supor uma pessoa que quer parar de comer doce.
E aí ela entra no Instagram e ela segue diversas páginas de doce, onde ela entra lá, tem gente cortando doce, com luva assim, luva toda preta, todo gourmet, o contexto ali, partindo o doce. Cara, isso é um gatilho absurdo de comer doce. A chance de aumentar a vontade dela comer doce é muito maior. Só que se ativamente ela deixar de seguir essas páginas, o que vai começar a acontecer? Vai começar a diminuir o gatilho. E aí muitas vezes o comportamento dela para de acontecer. Por quê? Porque não tem gatilho mais ambiental, não tem um contexto mais aflorando esse gatilho. Quantas pessoas, como eu sou nutricionista e atendo todos os dias pessoas que querem mudar seus hábitos, quantas pessoas sentem dificuldade de mudar os hábitos justamente porque no ambiente da casa, marido ou as pessoas que trabalham não ajuda essa pessoa a justamente mudar, porque ela é uma pessoa que quer comer saudável à tarde, mas quando ela chega lá no trabalho, tem 3 pessoas, 4 pessoas que pedem coisas de padaria, pede tipo um bolo, pede uma empada, e é muito difícil você mudar. Por quê? Porque muitas vezes você não tá nem lembrando do bolo ou da empada, só que quando você vê o que acontece, te dá vontade de comer aquela empada ou aquele bolo. Por isso é que modular seu ambiente digital ele é tão eficiente, porque esse ambiente digital ele modula o seu comportamento. Estratégia número 3. Remova pistas que disparam seus hábitos ruins. Como a gente falou, o hábito e certos comportamentos, eles dependem de contexto para que eles aconteçam. Então, por exemplo, se você chega em casa, cansado depois do trabalho, tem a bebida na sua geladeira, a chance de você beber é muito maior. Se você chega no seu quarto, seu videogame está todo montado, tem um controle, o que acontece? A chance de você jogar videogame é muito maior. Se você abre seu armário, tem um doce ali, você visualiza o doce, a chance de comer o doce é muito maior. E se você tirar isso do seu contexto, muitas vezes, igual eu disse lá atrás, você não vai lembrar de certos hábitos. Por isso que é tão eficiente para mudar hábito, quando a pessoa muda o contexto inteiro da casa dela, ela vai morar em alguma outra cidade. Muitas vezes a pessoa, só de morar em outra cidade, ela deixa diversos hábitos ou até mesmo vício. Por exemplo, quando uma pessoa é viciada em droga, o que acontece? Uma das maneiras eficientes é justamente colocar na clínica de reabilitação. E por que colocar na clínica de reabilitação? Porque com isso a gente tira ela do contexto onde ela usa droga. E acontece que o nível de remissão é altíssimo quando ela retorna para casa de novo. Por quê? Porque quando ela está na clínica, muitas vezes ela não usa droga. Porque lá não tem pistas. O ambiente é totalmente diferente. Só que quando ela volta, tem um amigo dela, tem a casa dela, tem todos os contextos onde ela usava droga. Volta muitas vezes a ansiedade, volta todo aquele contexto do que ela estava sentindo. Porque, é claro, o seu ambiente interno também é um ambiente. E aí quando ela volta, tem os problemas que ela tinha antes, a chance dela usar droga é muito maior. Por isso que remover as pistas é tão eficiente para você não executar certos hábitos ruins. Então, se você quer parar de beber, tire a bebida da sua casa. Se você quer parar de comer doce, tire o doce da sua casa, porque isso vai tirar as pistas de hábitos que você tem e com isso vai ser muito mais fácil de não executar hábitos ruins para que você consiga mudar agora seus hábitos de uma maneira mais eficiente, mesmo estando num ambiente ali que não te ajuda. Uma outra forma eficiente é deixar pistas na sua casa ou no seu microambiente, por exemplo, igual no meu quarto, de quem você quer ser. Por quê? Porque o hábito é um comportamento inconsciente, um comportamento que você não percebe que você está executando ele na maior parte das vezes. E quando você deixa pistas na sua casa, o que acontece? Você entra na sua casa, olha uma pista e por olhar aquela pista, te quebra aquele padrão automático. Muitas vezes você fala, pô, cara, eu queria estudar. Eu tenho que estudar. Eu quero estudar para eu ser alguém melhor. Eu quero estudar porque eu quero passar num concurso. Eu quero estudar porque eu quero melhorar na minha profissão. Eu quero subir de cargo. Só que se você não deixa pistas, muitas vezes você vive no automático. E aí você não percebe que você está seguindo diversos padrões automatizados. Igual a gente falou, 43% dos seus comportamentos diários eles são automatizados. Então deixar pistas de quem você quer ser, quebra esse automatismo. Eu mesmo deixo aqui diversos post-its da minha missão. Do porquê que eu quero gravar vídeo, do porquê que eu quero melhorar minha comunicação, do porquê que eu quero fazer certas coisas. Porque isso faz com que eu quebre aquele automatismo e traga para mim o motivo do porquê que eu estava fazendo certas coisas. Então deixe pistas no seu microambiente daquilo que você quer ser. E a outra estratégia, faça o processo, liberar dopamina de maneira intrínseca. Então seja recompensado de forma interna por aquela pessoa que você quer se tornar. Então se você quer se tornar uma pessoa que quer parar de beber, se motive de maneira interna, se motive de verdade. Coloque motivos do porquê que você quer parar de beber. Por exemplo, talvez você tenha um filho novo e não quer dar exemplo de bebida
para o seu filho mais novo. E é um motivo de você querer parar de beber. Lembre de maneira interna, de maneira profunda, sobre o motivo do porquê que você está parando de beber. Porque isso vai ajudar, vai liberar dopamina, e quando você não beber, o que vai acontecer? Você vai ter um comportamento reforçador por você não ter bebido. E aquele comportamento reforçador, o que acontece? Ele tem chance de continuar sendo executado. E essa recompensa veio de maneira interna. Não foi porque você consumiu algo, foi porque você deixou de fazer algo. Mas você deixou de fazer algo porque isso está em conjunto com seus objetivos de longo prazo. E isso liberou dopamina, e essa liberação de dopamina te dá um sentimento de satisfação, te dá um sentimento de prazer. E aí o que acontece? A chance de você parar de fazer isso, ela é maior. E isso vai funcionar também se você quer ser uma pessoa que estuda mais. Coloque os motivos do porquê que você quer estudar. Lembre-se sempre do porquê que você quer ser uma pessoa estudiosa. Sempre que você estudar, faça momentos de gratidão ou então momentos de reflexão, assim, de recompensar o processo mesmo, de pensar, cara, eu estudei por 1 hora hoje, eu estudei por 1 hora e meia, cara. Olha que legal, eu consegui estudar 1 hora e meia e antes eu não conseguia estudar. Que isso vai te dar o quê? Uma sensação de satisfação, e a chance de você voltar a estudar ela é maior. Então, só o resumo do que foi falado no vídeo. Se você quer mudar seus hábitos, se você quer mudar comportamentos em um ambiente de pessoas que não te apoiam, module o seu microambiente, recompense o processo, module suas redes sociais. Por quê? Porque os seus hábitos, eles são executados de maneira inconsciente. O seu ambiente dispara pistas para que você faça certos comportamentos. E se você deixar isso de forma automática, o que vai acontecer? Você vai repetir certos padrões comportamentais sempre. Então tenha sempre isso em mente, de que a maioria dos seus comportamentos diários são comportamentos habituais. Então modular o seu microambiente, modular de maneira ativa é uma das maneiras mais eficientes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal. Mais vídeos com a temática de neurociência, voltados à psicologia, trazendo sempre conteúdo científico para vocês, virão. Deixa o curtir também para eu saber que você gostou desse vídeo e até o próximo.